Ele só faltou dizer: Satanás, não precisa citar esses textos. Eu sou esses textos. Não precisa citar essa palavra. Eu sou essa palavra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o maná de dentro da arca. Aquele que comer da minha carne não morre. Aquele que beber da minha água não morre. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus, ele sai dali e agora ele vai montar a sua equipe. Quando João diz: eis aí o Cordeiro de Deus, André, que era discípulo de João, diz: já que esse aí é o Messias, obrigado, João, agora eu vou seguir ele. Jesus já sai dali com André e ganha Pedro, e aí ele forma o conselho apostólico, os 12 homens. Jesus vai preparando os discípulos no grande sermão da montanha, que começa no capítulo de número 5 de Mateus, e ele vai desenrolando o manto, ele vai desenrolando o ensino, ele vai desenrolando a palavra, e quando chega no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, ele agora vai preparar os seus discípulos. E o texto que nós lemos disse: e Jesus, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. No versículo 5 do capítulo de número 10 de Mateus, Jesus vai enviar os 12 discípulos, mas ele vai enviar os 12 discípulos à casa de Israel. Ele vai excluir 2 grupos de pessoas. Ele vai excluir os gentios e vai escolher os samaritanos. Ele vai enviar os discípulos à casa de Israel, ou seja, ao templo de Israel. Ele não está enviando os discípulos em todo Israel, porque Israel foi dividido no tempo, depois da morte de Salomão. Israel foi dividido, reino sul e reino norte. Então Jesus vai enviar os discípulos ao reino sul, que tinha 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, e a tribo de Levi, que não teve herança, agora está dentro do templo, servindo a Deus e adorando a Deus. Então Jesus envia os discípulos à casa de Israel, no templo em Jerusalém. Mas Jesus envia os discípulos para as ovelhas que estavam perdidas ao redor do templo. Por quê? Porque o templo estava corrompido. Naqueles dias havia 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. E segundo a lei só poderia ter um sumo sacerdote em ofício em Israel. E agora tem 2. E as ovelhas agora estão sem pastor, dispersa, porque eles se corromperam com a política. Eles se corromperam ao ponto de Jesus entrar no templo. E quando Jesus entra no templo, eles estão lá comercializando dentro do templo. E Jesus chega, pega o chicote, destrói tudo e diz: olha, não está escrito, este lugar será chamado casa de oração para todas as nações. Levanta a tua mão para o alto. Eu sinto Deus aqui nessa noite. Jesus envia os discípulos.
E Jesus envia os discípulos com duas coisas. Jesus envia os discípulos com uma mensagem. Jesus disse para os apóstolos, para os discípulos, versículo de número 7: à medida que seguistes, pregai esta mensagem. Todo missionário, toda missionária em preparação para a missão só pode pregar uma mensagem, e a mensagem é o reino de Deus. Não é sobre mim, não é aquilo que eu conquistei, não é a minha casa, não é o meu carro, não é a minha moto, não é a minha conta bancária cheia, é o reino que tem que ser pregado. Essa é a mensagem que Jesus te dá para a preparação de uma missão. Essa é a mensagem. Jesus disse: quando seguistes, quando fores, essa é a mensagem. Pregue o reino de Deus. Diga que o reino de Deus está próximo. Segunda coisa que Jesus vai dar para os discípulos na preparação para a missão. Primeiro é a mensagem, porque a palavra sempre vem à frente de tudo. Jesus disse: pode passar céus e terra, mas a palavra, esta não passará. Deus, aleluia. A segunda coisa que Jesus dá para eles é poder. Missionária e missionário sem poder. O que tem de ministro, mensageiros, pregadores, sem mensagem e sem poder. Jesus disse para ele: olha, eu vou te dar poder, mas o poder não é para sapatearmos, o poder não é para rodar. Isso é bom demais, eu gosto demais, sou pentecostal. Eu nasci no fogo, eu nasci na brasa, minhas raízes é assembleana, eu fui discipulado por um assembleano. Então, eu nasci no fogo. Mas o poder que Jesus dá na primeira comissão. Hoje eu vou falar sobre a primeira comissão. Se um dia eu tiver a oportunidade de voltar em um culto de missão aqui, eu vou falar sobre a segunda comissão, que é pós-ressurreição de Cristo. Mas a princípio eu vou falar dessa primeira comissão. E Jesus, ele recebe, dá poder para os seus discípulos, para eles curar enfermos, purificar leprosos, ressuscitar mortos, e o mais gostoso, né? Expulsar demônios. Toda missão, eu vou dar um adiantado, porque eu vou cumprir com horários. Jesus envia os discípulos na toca dos lobos. Verso 16: observai, e eu vos envio como ovelhas entre os lobos. Jesus
está enviando os discípulos na toca dos rios, do território dos fariseus, saduceus, escribas, mestres da lei. Só que Jesus diz para eles: olha, estou enviando vocês na toca dos lobos. Quando nós analisamos para meditar este texto, nós chegamos a uma conclusão. Espera aí, Jesus está enviando os discípulos para a morte, porque está enviando eles no meio de lobo. E o que lobo sabe fazer? Comer carne de ovelhas. Mas Jesus é sábio. Ele continua o texto e diz: estou enviando vocês em meio aos lobos, mas sede, veja, sede, vigilância, sede prudentes, sede astutos como a serpente. Eu ia falar aqui nessa noite sobre 5 características da serpente, mas não vai dar tempo. Então Jesus envia os discípulos como ovelha, mas com característica de serpente. E o que a serpente sabe fazer de melhor? Observar o território. Ela fica estática em uma posição, observando a sua presa. O que a serpente faz de melhor? Ela se movimenta rápido, sem que os seus adversários consigam enxergar ela. É o que Jesus disse para os discípulos: olha, vocês vão no meio dos lobos, no meio dos fariseus, no meio dos saduceus, no meio dos mestres da lei, mas quando você chegar lá, vocês vão executar a missão sem que eles observem a sua chegada. Não entendeu? Eu vou profetizar na tua vida. Quando Jesus te enviar na boca de fumo, quando Jesus te enviar lá no bar, quando Jesus te enviar lá na cadeia, você vai entrar, você vai sair, você vai executar aquilo que Deus te mandou executar, sem que o lobo te perceba, sem que o lobo te alcance, sem que o inimigo toque sobre você. Aleluia. 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 Arasuracandaria. Rabandocundarabandara xandaraia. Rederevasui candarás. Feche os teus olhos por algum instante. Tu está sendo preparado para a missão. E a sua missão é pregar o reino. A sua missão é curar pessoas. A sua missão é purificar leprosos. A sua missão é ressuscitar mortos, é ressuscitar vidas, é ressuscitar pessoas que já perderam a esperança de viver, que já perderam a expectativa de uma vida. A sua missão é expulsar demônios. Você tem que estar preparado para
chamado. Não são todos que são enviados, somente aqueles que são preparados. Deus não trabalha com despreparados. Quer ser enviado? Busque. Quer ser enviado? Consagre-se. Quer ser enviado? Medita na palavra de dia e de noite. Missão não é para qualquer um, desculpe, irmãos. Hoje a minha missão aqui é fazer você entender o que é missão. Nessa primeira comitiva, Jesus disse para eles: olha, estou enviando vocês, mas não leva ouro, não leva prata, não leva cobre, não leva uma segunda túnica, não leva bolsa. O que ele está dizendo, olha, nessa primeira missão é a missão de preparamento. Então você será preparado. Então você não é digno de oferta. Na primeira missão, nós não somos dignos de oferta. Ah, mas Jesus disse que todo trabalhador é digno do seu salário, e nós lemos aqui. Mas o salário que Jesus determina aqui é o que ele diz no Sermão da Montanha: é pão, é alimento, é bebida, é vestes. Ele envia os discípulos e diz: olha, vocês vão, quando vocês chegar na cidade, chegar nos povoados, procurai uma casa. Tem missionário que sai para a missão, quer comer em 10 casas no mesmo dia. Vigia. Eu não ia falar não, mas eu vou falar. Posso soltar. Tem missionário que sai para a missão. Tem 19 anos que eu prego o Evangelho. Eu já vivi muitas coisas nessa vida, pastor Crito. Na minha época, de novo convertido, tinha uns missionários que eles iam pregar na igreja e eles não levavam bolsa, eles levavam lençol. Jogavam o lençol em cima do altar, enganava o povo, iludia o povo, e o povo dava tudo. Missão não é para isso, irmão. Missão é para ganhar almas. Jesus disse: olha, eu estou enviando vocês, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Estou enviando vocês para ganhar almas. Estou enviando vocês para curar almas. Estou enviando vocês para libertar vidas. É para isso que eu estou dando poder a vocês. Estou dando poder para você curar. Estou dando poder para você purificar. Estou dando poder para você ressuscitar mortos. Estou dando poder para vocês expulsar demônios. Para isso Jesus te dá poder. João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verso 36: pois se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando você recebe um missionário ou uma missionária na sua casa, que tem poder, que tem visão de reino, que tem visão de
você é totalmente liberto ou liberta pela palavra, pela mensagem do reino de Deus.